Olá, pessoal. Bom, dando continuidade aí à nossa aula de progressão aritmética, vamos analisar o seguinte. A gente pensou, recapitulando lá o primeiro vídeo, que uma PA, uma progressão aritmética, é uma sequência de números. Para a gente determinar os termos dessa progressão, dessa sequência, a gente tem que ir somando. Esse número que a gente soma é a razão. Então, se a gente for pensar em algumas características, em algumas relações que a gente pode apresentar, vamos ver algumas coisas. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu tenho uma PA, essa PA é o número 1, 6, 11, 16. Então, assim, se eu falo assim para vocês, pessoal, vamos identificar algumas coisas nessa PA, que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente pega a PA. Identificando a primeira coisa, quem é o primeiro termo dessa PA? O primeiro termo é 1, ou seja, iniciou no 1, é o primeiro termo. Nesse caso, nós estamos trabalhando com uma PA infinita, porque eu coloquei os três pontinhos, mas assim, só para a gente entender melhor. Se eu falar assim, quem que é o A4 dessa PA? 1, 2, 3, 4. Ou seja, o A4 vai ser o 16, porque ele é o quarto termo dessa PA. Daí, olhando para ela, eu falo assim, quem que é a razão? Quando a gente bate o olho nela, fica fácil da gente perceber que a razão é 5, que eu estou indo de 5 em 5. Então, eu sei que a razão é 5, porque para sair do primeiro termo e chegar no segundo, somou 5, somou 5. Mas uma das formas que a gente tem para descobrir o valor dessa razão, quando a gente ficar na dúvida, é sempre escolher um termo da razão, da PA, qualquer termo. Então, eu vou escolher esse termo aqui. Quando eu escolho esse termo, a gente subtrai do termo anterior. Então, 6 menos 1, 5. Não, eu quero escolher o 11. Beleza. 11 menos 6, 5. Não, eu quero escolher o 16. 16 menos 11, 5. Então, percebam que para a gente descobrir a razão de uma PA, é só a gente escolher qualquer termo e substituir o termo anterior. Bom, se a gente está falando que para determinar o termo de uma PA é só pegar o primeiro termo e subtrair o termo anterior, vamos relembrar algumas coisas que a gente falou. Vou colocar aqui no canto. Então, a gente sabe que uma PA é o A1, o A2, o A3, o A4, até a gente chegar lá no enésimo termo. Uma das representações que a gente faz numa PA, para facilitar a visualização dela, é o seguinte. Se eu tenho um determinado termo, por exemplo, o A10, quem que está antes do A10? Não é o A9? Quem está depois do A10? Não é o A11? Ou seja, aquele número que determina a posição que ele está, se eu quero descobrir quem é o número anterior, eu posso chamar ele de n-1, porque o n não representa o lugar que ele fica. Então, se eu estou falando do A10, n-1, 10 menos 1, eu tenho o nono termo. A10 mais 1, eu tenho o 20º termo. Então, muitas vezes, quando a gente precisa representar uma sequência, eu posso falar o seguinte, tá? A partir de qualquer PA. Eu tenho a n, o termo que está na frente vai ser o n mais 1. Ou seja, se aqui é o 10, 10 mais 1, esse daqui vai ser o 11. Quem que é o termo anterior? O termo anterior vai ser n menos 1. Se esse é o 10, 10 menos 1, 9. Então percebam que a gente consegue, a partir disso, determinar sequências de números. Quem que será o próximo aqui? O n mais 2. Quem que é o anterior? N menos 2 e assim por diante. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a partir dessa observação, a gente consegue tirar uma relação. Que relação é essa? Como fazer para determinar a razão de uma PA? Se eu quero determinar a razão de uma PA, o que eu falei que a gente tem que fazer? Pegar qualquer termo e substituir o termo anterior. Então, eu posso falar que eu tenho o AN menos o AN-1. Ou seja, escolhi um termo, peguei o termo anterior, que é o N-1, a gente consegue descobrir a razão de uma PA. Então percebam que a partir dessa informação, a gente sempre vai descobrir. É claro que muitas vezes batendo o olho na PA, a gente já consegue determinar. Mas se a gente tiver que justificar aquilo que a gente está fazendo, escolhe um termo qualquer, subtrai. Então, por exemplo, aqui é o A3. Vou pegar o A3 e vou subtrair o A2, que é o 3 menos 1. Vai ser 5. E assim por diante. Uma outra coisa que a gente pode perceber aqui também, por exemplo, vou até marcar mais um número aqui, que seria o 21. E assim por diante. É que existe uma relação entre os termos dessa PA.
Olha só que interessante isso. Se eu pego, por exemplo, o primeiro termo e o terceiro termo, quanto que é 1 mais 11? Não dá 12? 12 dividido por 2, eu vou ter 6. Ah, pega o 6 mais o 16. 6 mais 16, 22. 22 dividido por 2, 11. Ah, vamos de novo. Pega o 11 mais o 21. A gente não tem 32? 32 dividido por 2, 16. Ou seja, para determinar um termo qualquer, a gente pode saber quem é o anterior, quem é o posterior e tirar a média aritmética simples. Então, existe essa relação também numa PA. Então, percebam que eu posso falar, eu quero descobrir um termo qualquer da PA. Um termo que a gente chama de AN. O que eu posso fazer, então? Pegar o termo anterior, que é o n-1, pegar o termo posterior, que é o n mais 1, e dividir isso por 2. Então, percebam que isso é mais uma relação que a gente tem utilizando os termos aí de uma PA. Depois, pessoal, fica até fácil você fazer um formuláriozinho, determinar e marcar todas essas formulinhas que a gente está fazendo para vocês conseguirem entender melhor elas. Então, eu consigo determinar a razão e eu consigo determinar um termo qualquer. Então, percebam que a partir disso daqui, a gente já vai começando a elaborar melhor, a entender melhor como é o funcionamento aí da nossa PA. Beleza? Bom, seguindo isso, vamos pensar agora na ideia do que a gente chama e que normalmente é aquilo que a gente utiliza bastante, que é o que a gente chama de termo geral de uma PA. Quando a gente fala em termo geral, termo é porque eu posso ser qualquer um deles. Geral porque isso que a gente vai determinar vai servir para qualquer situação. Então, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a PA, a gente consegue determinar isso a partir do termo geral. Então, vamos pensar numa PA. Eu vou colocar aqui uma PA de forma genérica. Então, eu tenho o A1, eu tenho o A2, eu tenho o A3, o A4 e assim por diante, até chegar lá no nosso enésimo termo, que é o AN, e se for uma PA infinita, ela continua seguindo aí. Bom, a gente sabe que isso daqui é o primeiro termo de uma PA. Para a gente sair daqui e chegar aqui, o que a gente fez mesmo? Para chegar no primeiro, a gente somou a razão. Para sair do segundo para o terceiro, a gente somou a razão. E assim por diante. Então, sempre que eu quero determinar um termo seguinte, a gente soma a razão. Levando isso em consideração, vamos pensar assim: termo geral será que existe uma regra que serve para qualquer termo? Porque percebam que para que eu determine quem é o A5, eu não preciso saber quem é o A4 para poder somar a razão. Para saber quem é o A6, eu não preciso do A5 para somar a razão. Ah, eu quero descobrir o A20, então eu preciso do A19 para somar a razão. Será que é possível a gente chegar num termo qualquer sem precisar utilizar o número anterior, somente com as informações de uma PA? Vamos pensar nisso. Então, vamos considerar o seguinte. Eu sei que o A1 é o primeiro termo, a gente chama ele de A1. Já vocês vão entender o porquê que coloquei duas vezes aqui. Agora, se eu quero determinar o A2, o que eu preciso fazer com o A2? Eu preciso pegar o A1, que é o meu termo anterior, e somar a razão. Concordam com isso? Então, eu peguei o primeiro termo, somei a razão, determinei o segundo termo. Quem que vai ser, então, o nosso A3? O nosso A3 eu posso falar que é o A2 mais a razão, porque a gente sempre pega o termo anterior e soma a razão. Mas eu não chamei o A2 de A1 mais R? Vamos substituir isso aqui. Então, eu vou ter A1 mais R mais R, porque esse daqui é o valor do A2. Então, eu posso falar que o A3 vai ser A1 mais 2Rs. Então, ó, percebam que a gente já vai elaborando e percebendo algumas coisas. Vamos continuar. Quem seria, então, o nosso A4? O A4 seria o A3 mais o R. Mas o A3 não é isso daqui, ó, que a gente determinou aqui no final? Então, eu posso falar que é o A1 mais 2R mais o outro R. Ou seja, eu posso falar que vai ser A1 mais 3Rs. Perceberam aqui o que acontece com a nossa sequência? Ou seja, se eu quero determinar os valores, eu preciso de quem? Eu preciso do primeiro termo. Quantas razões a gente soma? No A1, não somei nenhuma razão. No A2, somei uma razão.
No A3 eu somei 2 razões. No A4 eu somei 3 razões. Seguindo esse princípio, eu posso falar que no A5, então, eu vou somar o quê? Eu vou pegar o A1 mais 4 razões. Porque eu não estou somando sempre uma a menos? Vamos continuar isso daí. Então, se eu falo assim, quem que vai ser, então, o A10? Professor, seguindo essa lógica, eu posso falar que o A10 vai ser o A1 mais 9 razões. Olha só o que está acontecendo. E, levando isso em consideração, eu não estou somando sempre um termo a menos daquilo que eu quero. Então, quem que eu posso falar que vai ser o nosso AN? Ou seja, qualquer termo da nossa PA vai ser o primeiro termo mais quem? N-1. Por que N-1? Era 2, somei 1. Era 3, somei 2. Ou seja, eu estou pegando a posição e subtraindo 1. E multiplicando isso daqui por quem? E multiplicando isso daqui por N. E isso daqui, ó, é o que a gente chama de termo geral de uma PA. Então percebam, ó, que aqui no nosso termo geral, eu tenho o enésimo termo, que é o termo que eu quero descobrir. Eu tenho o primeiro termo. Tenho o N, que é o número de termos, ou seja, o termo que eu quero determinar. E eu tenho o R, que é a razão, que são aqueles itens que a gente vem falando que a gente precisa para determinar uma PA. Então percebam que a gente consegue, não de forma sequencial, mas se eu quiser descobrir o 20º termo, o 30º termo, a gente consegue a partir do quê? A partir da utilização disso que a gente chama de termo geral. Depois vou passar alguns exercícios para a gente entender melhor isso. Então percebam, vamos fazer um resuminho, né, daquilo que a gente viu nessa aula. Então, ó, nessa aula a gente pensou na ideia de uma PA, então a gente verificou que a PA é A1, A2 e assim por diante, até a gente chegar no termo que for necessário para a gente. A gente viu que para determinar a razão é só a gente pegar qualquer termo dessa razão e subtrair o termo anterior. Então foi a primeira relação que a gente viu quando eu quero determinar a razão. A gente percebeu também que para determinar um termo, se eu tiver o termo anterior, eu posso somar com o termo posterior, ou seja, o que está antes e o que está depois. Se eu tirar a média aritmética, ou seja, dividir essa soma por 2, a gente chega num termo qualquer. E o mais importante, que é a ideia do termo geral, que a gente vai utilizar praticamente em todas as situações, é que se eu quero determinar um termo qualquer, eu preciso do primeiro termo, ou seja, onde começa, onde inicia a nossa sequência, mais n-1, que é a posição que eu quero, vezes a razão. Então, essa aula serviu para a gente discutir esses pontos aqui. Certo, pessoal? Então, depois eu volto com mais uma sequência para a gente entender e algumas aplicações. Então, por enquanto é só isso. Valeu, pessoal. Até mais.